Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. E no programa de hoje você confere. Jogador de basquete dispensado antes do término do contrato vai receber todos os salários do período. Empresa terá que indenizar família de motorista vítima de latrocínio enquanto falava ao celular. E veja também, medidas adotadas pelas empresas em apoio à saúde mental dos empregados, especialmente durante a pandemia. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos, que declarou a validade de acordo coletivo que previa a contratação de portuários sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra. Veja na reportagem. O acordo validado pela Seção de Dissídios Coletivos do TST autoriza o sindicato a designar trabalhadores portuários avulsos para prestar serviços em embarcações nos portos de Vila do Conde, Belém e Outeiro, no Pará. O Ministério Público do Trabalho havia ajuizado a ação para anular esse acordo, por entender que ele ofendia a liberdade de associação. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, o sindicato sustentou que sempre foi o responsável por indicar os profissionais até que a Lei 8.630, de 1993, transferiu essa atribuição ao órgão gestor de mão de obra, OGMO. O representante da categoria alegou ainda que a Lei 12.815 de 2013 ressalvou que intervenção do OGMO poderia ser dispensada por meio de previsão em norma coletiva expressa. O TRT, no entanto, declarou a nulidade do acordo. O entendimento foi que a negociação coletiva não pode retirar as prerrogativas legais e exclusivas do OGMO. No TST, porém, o entendimento foi outro. O relator do processo na SDC, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o legislador permitiu que o representante da categoria continuasse a participar da gestão de mão de obra. Na avaliação do ministro, o parágrafo único do artigo 32 da Lei 12.815 de 2013 permite compreender que o dispositivo autoriza a atuação de sindicato como intermediador de mão de obra em porto marítimo, desde que estabelecido em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Apesar de o tema já ter tido controvérsia em certo momento, me parece que é possível sim. Ou seja, o sindicato fazer a intermediação mesmo se houver OGMO naquela região, naquele local específico. Por quê? Porque existe preceito expresso. É um caso raro, não temos jurisprudência farta a respeito por essa razão. Assim, a SDC declarou a validade do acordo que permitia a contratação de mão de obra portuária sem a necessidade de intermediação do OGMO. A decisão foi unânime. E o processo fraudulento de uma advogada contra a empresa do marido teve a sentença rescindida. O julgamento desse caso ocorreu na seção 2 de dissídios individuais. Veja na reportagem. A advogada, esposa do dono da empresa Centrão Montagens Imóveis, ajuizou reclamação trabalhista na 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela se passou por auxiliar de escritório para conseguir condenação na justiça e responsabilizar subsidiariamente a Via Varejo, que havia rescindido o contrato com a empresa da família. No processo, a Centrão foi condenada a pagar a indenização de R$50 mil e a Via Varejo responsabilizada a assumir o pagamento caso a prestadora de serviço não cumprisse a decisão. Mas o Ministério Público do Trabalho apresentou ação rescisória para desconstituir a sentença. O MPT constatou que, depois do rompimento de contratos pela Via Varejo, foram ajuizadas diversas ações trabalhistas por pessoas que não eram empregadas da prestadora de serviço.
O pedido do MPT foi julgado procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. A advogada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Agra Belmonte, entendeu que ficou evidenciada a tentativa de fraude. O relator lembrou ainda que, a partir das notificações expedidas pelo Ministério Público para anulação da sentença, diversas pessoas desistiram dos processos. Parentes da então reclamante do sócio da empresa prestadora de serviços, curiosamente desistiram ou requereram o arquivamento de suas ações trabalhistas ajuizadas contra a Centrão em Via Varejo. Tendo em vista que, para a configuração da colusão, é suficiente a existência de indícios que levem o julgador ao convencimento de que as partes se uniram para fraudar direitos de terceiros, entende-se por configurada a hipótese de rescindibilidade descrita pelo artigo 483.3 do CPC de 73, tal como reconhecido na decisão recorrida. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 entenderam que ficou comprovada a união das partes para fraudar o processo. Dessa forma, a sentença original foi rescindida. E no próximo bloco, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos de destaque. Uma empresa de transporte em Pernambuco terá de indenizar a família de um motorista vítima de latrocínio enquanto trabalhava. O destaque é da terceira turma. De acordo com o processo, o motorista da TNS Transportes e Logística, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, havia estacionado para atender uma ligação no celular. Nesse momento, 2 assaltantes o abordaram. O motorista reagiu, levou um tiro e morreu no local. Na ação, o filho do empregado disse que a atividade era exercida sem segurança e pediu indenização da Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, havia negado o pedido de indenização, com o argumento de que o latrocínio não estava relacionado à carga transportada pelo motorista. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, conforme a jurisprudência do TST, é objetiva a responsabilidade civil por danos morais resultantes de assalto a empregados que exerçam atividade de alto risco, como é o caso de bancários e motoristas de carga e de transporte coletivo. Para o ministro, a circunstância de ter sido roubado o celular da vítima sem que a carga fosse alvo dos criminosos não altera essa conclusão. O relator finalizou dizendo que a responsabilidade está atrelada ao risco inerente à própria atividade de motorista de transporte de cargas, que foi vítima de crime enquanto trabalhava. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença, condenando a empresa ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 150 mil. Um jogador de basquete dispensado antes do fim do contrato vai receber todo o salário do período. Ele atuava no Rio Claro Basquete, time do interior de São Paulo. A decisão é da 5ª turma. O jogador André Luiz Quirino Pereira fez um contrato verbal com a associação que administra o time. O vínculo, por prazo determinado, tinha duração de aproximadamente 1 ano, mas foi encerrado cerca de 8 meses antes do prazo. E, segundo o atleta, sem o pagamento das verbas rescisórias, também não havia registro da relação de emprego na carteira de trabalho do esportista. Na reclamação trabalhista, ele pedia o cumprimento da cláusula compensatória prevista na Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé. O parágrafo 3º do artigo 28 estabelece os parâmetros da cláusula compensatória a que o atleta tem direito quando dispensado sem justa causa antes do fim do contrato de trabalho. Como limite máximo, a quantia de 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão, e como limite mínimo, a soma dos salários mensais até o término do contrato. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu que não se pode premiar a inércia do empregador em não formalizar a relação de emprego e determinou a aplicação da medida compensatória ao jogador. Como a lei determina que o valor seja estipulado pelas partes, na falta de cláusula expressa,
o TRT arbitrou a quantia de 4 vezes a média salarial do atleta. No TST, o processo foi julgado pela 5ª turma. O relator do recurso do atleta, ministro Breno Medeiros, observou que, ao fixar o valor da indenização compensatória abaixo do limite mínimo legal, o TRT ofendeu o dispositivo da Lei Pelé. Eu voto no sentido de conhecer e prover para rearbitrar o valor da cláusula compensatória correspondente à totalidade dos salários mensais a que teria direito o reclamante até o término do contrato. Por unanimidade, a turma alterou o valor da cláusula compensatória para o limite mínimo previsto na lei, correspondente aos salários a que ele teria direito até o término do contrato. Eu encerro o giro de notícias pela 8ª turma, que decidiu que uma bancária do Itaú Unibanco não pode propor ação individual para receber valores reconhecidos em ação coletiva. Veja na reportagem. Na ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, foram garantidos o direito à opção de migrar para novos planos de saúde e o ressarcimento de valores pagos indevidamente aos empregados substituídos no processo. A bancária apresentou ação individual, sustentando que também teria os direitos garantidos na ação coletiva. Isso porque, mesmo após a aposentadoria, continuou pagando as mensalidades da assistência médica e hospitalar. Em primeiro grau, o pedido dela foi negado. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais entendeu que a execução da sentença coletiva poderia ser realizada individualmente por empregados que tivessem sido lesados pelo Itaú e não somente pelos legitimados para propor a ação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do processo na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, considerou inviável a extensão dos efeitos da ação coletiva a todos os integrantes da categoria. Por isso, votou para extinguir a ação de execução. Eu estou propondo, senhor presidente, o conhecimento do recurso por violação ao 5º, 36 e, no mérito, restabelecer a sentença de folhas 413 e 414, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485-6 do CPC. A matéria trata-se de ação individual, ação individual de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, e legitimidade ativa de causa, porque o reclamante não integrou o rol de substituídos. Ainda segundo a ministra, conforme está transcrito na decisão do TRT, o título judicial transitado em julgado abarcou apenas os nomes especificamente incluídos no rol de empregados substituídos pelo sindicato. Assim, a 8ª turma extinguiu a ação de execução proposta pela bancária. A decisão foi unânime. E para conferir esses e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, assinou o ato que institui a nova política de governança de tecnologia da informação e comunicação no tribunal. As normas consideram a resolução número 370 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que implementa a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário para o período de 2021 a 2026. As novas determinações visam a uma melhor gestão de recursos, riscos e benefícios, com o intuito de maximizar a entrega de valores às partes interessadas. O acompanhamento e o monitoramento são elementos-chave na consumação de projetos de tecnologia da informação e comunicação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, apresentou o relatório de gestão da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho de 2020.
A divulgação ocorreu durante sessão do órgão especial do TST. O documento traz as ações do órgão durante a pandemia do coronavírus, as correições realizadas no período e as iniciativas para a efetividade do processo e continuidade da prestação jurisdicional em toda a Justiça do Trabalho. Mais informações no site tst.jus.br. Está disponível no site do TST o calendário das sessões telepresenciais de julgamento do mês de abril dos órgãos judicantes do Tribunal Superior do Trabalho. Para conferir as informações, clique na aba Sessões Telepresenciais. Nela, os interessados também têm acesso às pautas das sessões, ordem de preferência, regulamentação e a tutoriais sobre como participar dos julgamentos. Os julgamentos telepresenciais feitos por meio da plataforma Zoom têm valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. Acesse tst.jus.br. As sessões telepresenciais do Tribunal Pleno, do órgão especial e da seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho serão realizadas por meio de um novo endereço de acesso para os advogados. Eles podem consultar a pauta de cada sessão no site do TST ou no próprio Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Ao acessar os novos links, os advogados deverão informar nome, sobrenome e número da inscrição na OAB. Os julgamentos continuarão ocorrendo pela plataforma Zoom. Com o objetivo de estimular a construção de um trabalho seguro e decente em tempos de crise, o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho vai promover, durante o mês de abril, a campanha Em Conjunto, a construção do trabalho seguro depende de todos nós. Serão compartilhados posts e vídeos informativos sobre cuidados com a saúde mental, o incentivo à troca de vivências na promoção de um trabalho seguro dentro das empresas, além da disseminação de boas práticas entre gestores e profissionais sobre os desafios e superações decorrentes da pandemia. A iniciativa marca, em 2021, o Abril Verde, mês de conscientização da saúde e da segurança no trabalho, e leva em conta as mudanças no contexto de trabalho ocasionadas pelo coronavírus e os impactos na saúde mental dos trabalhadores. Para a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, a saúde e a segurança são pressupostos fundamentais para que o trabalho seja realizado em condições dignas e com a preservação da integridade física e psíquica do trabalhador. O ator Murilo Rosa fez a narração do vídeo conceito da campanha de forma gratuita e voluntária. Uma campanha pela valorização da saúde mental no trabalho. Segundo dados do Ministério da Saúde, casos de ansiedade e depressão aumentaram consideravelmente no último ano, em razão da pandemia do coronavírus. E isso tem refletido no ambiente de trabalho. Veja agora, na reportagem especial, quais medidas têm sido adotadas pelas empresas em apoio à saúde mental dos empregados, especialmente durante a pandemia. Foi a partir de um problema de saúde na família que a Carla sentiu necessidade de buscar acompanhamento psicológico. Junto com todo esse cenário da pandemia, de home office, aulas online, essa vivência, né, insana que a gente tem tido aí nesse último ano, eu me senti muito angustiada, me senti muito preocupada como equilibrar tudo isso e lidar com tudo isso emocionalmente falando, e foi aí que eu recorri ao programa. O atendimento é online e ocorre uma vez por semana. Então, ela trazia reflexões e até dicas de como eu podia lidar com toda a angústia e com todas as preocupações, com todos os pratinhos que eu tinha que equilibrar, né? E exatamente mostrando que, assim, você não é obrigada a dar conta de tudo, né? Tem um dia que um pratinho vai cair, tem um dia que você vai conseguir equilibrar todos, e como que você encara tudo isso de uma forma tranquila, sem se angustiar ou sem se preocupar em dar conta de tudo. O serviço é oferecido pela empresa de tecnologia em que ela trabalha e é estendido a toda a família sempre que necessário. Além de atendimento psicológico, o programa de bem-estar conta com suporte jurídico, financeiro e nutricional. Quando um funcionário se sente bem e tem um respaldo da empresa, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e assim ele consegue ser mais feliz e ser mais produtivo.
Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que a ansiedade atingiu mais de 86% dos entrevistados nos primeiros meses da pandemia do coronavírus. Também foram identificados transtornos de estresse pós-traumático e depressão. Com a maior parte dos profissionais em teletrabalho, a universidade em que a Florence trabalha viu o número de colaboradores afastados aumentar no último ano e passou a oferecer palestras e acolhimento individual aos empregados. A ideia é que a gente consiga proporcionar aos nossos colaboradores um momento em que eles consigam ter um atendimento, um acolhimento voltado a todas as suas necessidades, tanto pessoal quanto profissional, e que isso reflita no melhor desempenho nas atividades, né, numa diminuição de atestados médicos e principalmente que eles tenham equilíbrio aí emocional para a vida pessoal e profissional. A psicóloga responsável pelos acolhimentos identificou algumas alterações causadas pela pandemia no comportamento dos trabalhadores. O aumento de ansiedade no ambiente doméstico, a dificuldade de conciliar as atividades da casa com as demandas de trabalho, o medo e a inquietação devido às incertezas do momento atual e o luto causado pela perda de pessoas próximas ou até mesmo pelo desemprego. O luto ele é relacionado a qualquer tipo de perda. Então, neste momento, onde as pessoas estão tendo, saídas de emprego, diminuição de orçamento econômico familiar, doméstico, existem vários lutos que estão sendo trabalhados. Então, a gente traz essa reflexão de que o luto ele é sempre relacionado a uma perda. E como que a gente lida com a sensação de perda ou qual é a construção que nós fazemos perante esta perda. Segundo a psicóloga, as mudanças provocadas pelo coronavírus no mercado de trabalho não se limitarão ao período da pandemia. Por isso, ela defende que as ações de saúde mental sejam pensadas a médio e longo prazo, de maneira preventiva, para evitar danos futuros aos trabalhadores. Não adianta nós fazermos ações pontuais que não reflitam na realidade cultural daquela empresa. Então, uma política de atenção, de autocuidado, de bem-estar, de promoção de saúde, ela permite que a cultura da empresa seja mais inclusiva, que os gestores apoiem e se envolvam naquelas ações. Nós estamos falando de um trabalhador, nós estamos falando de uma pessoa. A pessoa merece cuidado. A pessoa não é substituível, a pessoa ela é única, então nós precisamos dar esse cuidado a este trabalhador e que ele sim, todos os estudos em ergonomia, em saúde mental no trabalho, chamam a atenção de que toda essa gama de ofertas de cuidados, elas refletem sim em produtividade, em criatividade, em inovação. É um acolhimento, às vezes um abraço online, virtual, que você precisa num momento difícil, que te ajuda, te acalma e te dá diretrizes, né? E te dá caminhos de resolver determinado problema. E o programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode acompanhar pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.